O peso das escolhas. Você acredita que sua vida ela muda com grandes decisões ou pequenos ajustes? Será que estamos escolhendo entre tudo ou nada? Ou só entre um pouco mais ou um pouco menos? A vida acontece nas grandes viradas ou nos detalhes do dia a dia? A gente precisa sempre ser all-in, tudo ou nada? E com tudo ou não? Trazendo animes para esse contexto, especificamente Boku no Hero. Em Boku no Hero vivido um mundo onde quase todo mundo nasce com poderes, chamados quirks, conhecidos como individualidades. Mas Midoriya, nosso protagonista, Izuku Midoriya, ele nasceu sem nenhum. Enquanto todos tinham habilidades incríveis, ele só tinha seus sonhos. Era frágil, inseguro, mas com uma vontade enorme de ser um herói. Mesmo sem poder, ele estudava cada detalhe dos heróis, observava cada luta, anotava cada estratégia. Pequenas escolhas que mostravam quem ele era e quem queria ser. Até que um dia, o maior herói de todos reconheceu esse esforço, o All Might, e lhe deu uma chance. Mas mesmo assim, o Midoriya não ficou forte. Basicamente, o protagonista, ele ganhou um poder dele, ganhou o poder do herói maior de todos, o All Might. Ganhou utilizando o cabelo dele, mas ele não, ganhou o poder e já se tornou o mais forte de todos. Não, ele não ficou forte da noite pro dia. Ele precisou de disciplina, porque o poder era tão grande que ele não conseguia controlar. Ele não conseguia usar o poder 100%. Ele treinou, teve que treinar, teve que ter coragem e constância para se tornar quem é. Foi utilizando as porcentagens, basicamente. Não foi 100%. Ele não pegou o poder e usou 100%, porque senão ele morreria. Ele era frágil. Mas ele foi usando de porcentagem em porcentagem, devagarzinho, devagarzinho. Esse poder ele era passado de geração em geração, chamado de One for All, onde ele foi acumulando as individualidades dos outros portadores, se tornando mais de uma só individualidade, sendo diversas. E ele não consegue usar. O próprio All Might só transferiu o poder pra ele porque ele não tinha individualidade, ou seja, aquilo era o que tornava o Midoriya de especial. Porque se ele tivesse passado a individualidade pra outra pessoa que já tem uma individualidade, ela simplesmente ia morrer e se explodir. Porque ela não ia aguentar a força desse poder que estava sendo lapidado de pouco a pouco. No início, quando ela foi criada, ela era com um poder. Mas quando ela foi passando e eles foram lapidando, todos os antepassados lapidaram ela tanto que ela se tornou muito forte. É como aquela cena do Avatar, onde o Aang ele consegue consultar os seus antepassados. Mesma situação, mas a diferença é que o poder ele foi sendo lapidado pelos outros. Tanto que o Midoriya, quando consegue o poder, ele não pode usar, porque senão ele explode, ele morre. Até quando ele treina demais, ele não consegue usar direto. Ele usa uma vez, a primeira vez, para poder destruir um robô gigante. Mas quando ele usa, o braço dele já é totalmente destruído, quebrado. Aí ele tem que ser curado. Sempre quando ele usa o poder, ele é destruído. Aí ele começa a aprender que ele deve usar com poucas porcentagens, mas mesmo assim em cada detalhe. Ou seja, só com um dedo. Ele usa um dedo e lança uma rajada enorme de vento. Lança outro dedo e lança outra rajada enorme de vento. Ou seja, quebrando seus dedos. Ele não acordou forte, nem pronto e sequer confiante. Ele foi crescendo devagar, sofrendo, aprendendo, ajustando. O poder que ele recebeu, ele não era dele, mas a forma como ele escolheu usar é sim. Cada decisão, treinar mais, observar, escutar, ajudar, foi moldando ele para se tornar o maior herói do mundo, número 1. Midoriya ele não venceu por sorte, e sim por somar cada escolha pequena dele. É isso que faz ele ser um herói. Não é a força que ele teve ou que ganhou, mas é o caráter diante das pequenas decisões que ele teve que seguir de pouco em pouco. Isso traz pra gente umas reflexões que dá pra ser trazidas nesse vídeo, que seriam sobre as escolhas que não é absolutas. A gente cresce achando que tem que escolher sempre os extremos, por conta da sua família ou por conta de tudo. Ou você é rico, ou você é pobre. Ou você ama alguém ou você termina. Ou dá certo ou fracassa. Mas na verdade a maioria das decisões não é entre o tudo ou nada. É entre gastar um pouquinho mais ou economizar um pouquinho mais. Ficar um pouquinho mais nesse local, ou nessa cidade, ou nessa situação, ou sair mais cedo. Responder com paciência ou impaciência. E essas são as micro escolhas que definem o rumo da sua vida, da nossa vida. Eu posso até trazer aplicações reais dessas situações na vida cotidiana. Financeiramente falando, ninguém vai falir por comprar um lanche. Mas talvez por comprar sempre, sem pensar. Não se trata de parar de viver, mas de ajustar um pouquinho mais ou um pouquinho menos a sua vida. Falando sobre carreira, a diferença entre crescer e estagnar pode estar naqueles 15 minutinhos por dia que você retira para estudar, ou para ler a Bíblia, ou para fazer algo produtivo que você quer, aprender algo a mais, ou simplesmente deixar para depois mais uma vez, como todo dia. A mesma coisa de relacionamentos. Ninguém briga por um copo fora da pia, mas talvez pela soma de todos eles, todo dia ter aquele copo fora da pia.
Além de você ser mais gentil ou menos ausente, um pouquinho mais presente já muda tudo. Você ser um pouquinho mais presente na vida daquela pessoa, já que você está num relacionamento com aquela pessoa. Sentir que deve ter explicações, sentir que precisa se explicar. Se a pessoa tá pensando demais, custa você se explicar um pouquinho mais, mostrar pra ela que ela tem aquela situação e que aquela situação é real. E que você pode se explicar. Eu não preciso simplesmente dizer que sim ou não, se a pessoa me perguntou algo. Eu posso dizer que sim e explicar tudo. Ah, mas você não precisa se explicar, quem sabe sabe, quem me conhece sabe. Não, não é assim que funciona. O que custa é você ser um pouquinho mais gentil, você se explicar um pouquinho mais. Entanto que se a pessoa pensou demais, eu mesmo sou uma pessoa que pensa demais, pra mim não custa nada eu me explicar demais pra aquela pessoa. Que eu quero que a pessoa seja tranquila, esteja tranquila, vá dormir tranquila e fique bem. Porque eu expliquei a situação, já que o relacionamento ele sempre costuma ser em base de conversas. Teve uma época em que eu achava que mudar minha vida ela seria uma grande virada. Minha vida, pra mudar, teria que ter uma grande virada. Mudar completamente, do zero ao nada. Onde eu estava numa situação muito ruim, uma situação que eu estava complicado e que eu precisava de algo. Eu precisava que caísse um poste, caísse um raio na minha rua pra eu mudar completamente e virar o Flash. Mas não, a virada ela veio em silêncio, quando eu comecei a mudar pequenas coisas, comecei a fazer coisas pequenas, que não fazem diferença muito para as pessoas, mas ao longo do tempo ela vai mudando. Por exemplo, aquela história de sempre, de pra que eu vou entrar na academia, sendo que você já faz 2 anos que está na academia e não tem tantas diferenças assim. Mas não é assim que funciona. Eu tô diferente. Mesmo que as pessoas que vivem comigo direto não percebam, pra mim, eu sinto que eu tô diferente. Não 100% fisicamente, mas mentalmente, mas psicologicamente falando, de um jeito que eu consigo se sentir bem comigo mesmo. Aquela situação de dormir um pouco melhor, ser mais honesto comigo, falar quando precisa ou calar era mais sábio. Aquela situação em que você precisa daquele pouquinho a mais. Eu não mudei tudo de uma vez, eu não consigo mudar tudo de uma vez. Mas eu fui mudando ao pouco, um pouquinho de cada vez, uma vitória cada dia. Mesmo que eu colocasse um cronograma enorme pra minha vida, e eu não conseguisse resolvê-lo, tá tudo bem, eu tô moldando, eu tô me transformando aos poucos, e isso que é legal, isso que deixa a vida legal. Na Bíblia tem uma frase que retrata bem sobre isso, que é em Lucas capítulo 16, versículo 10, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O muito ele começa no pouco, você tem que entender que o muito, ele tá atribuído no pouco que você tem. Se você não cuida do hoje, se você não cuida do atual, da situação em que você está, o amanhã ele nunca vai chegar. Quem ignora o pequeno, ele perde o grande. Todo detalhe vale para tudo na vida, financeiramente falando, sobre carreira, sobre sua vida, sobre relacionamentos. Se eu não dou importância para as coisas pequenas, se eu acredito que aquela briga que a gente teve já foi, passou, aquela situação que a gente teve, aquele desentendimento já foi, não vou ligar, amanhã é outro dia, as coisas vão se acumulando e vai virar uma bola de neve e simplesmente eu vou perder a grande pessoa da minha vida. E não é pra ser assim. Eu acredito que não precisa ser assim. Eu preciso dar importância. Se eu tô vendo que tá caindo uma bola de neve numa montanha e existe a possibilidade de ter um avalanche dessa coisa se acrescentar, se aumentar mais e mais, eu não preciso ignorar pra depois eu perceber quando o problema tá enorme. Eu posso resolver ele agora. Eu posso conversar, entender a situação. Se eu tiver errado, eu assumo, eu peço desculpas. Se eu acreditar que eu não estou errado, que a pessoa teve um problema, eu mostro a situação para poder ser resolvido. Não precisa ser aquela situação entre, obviamente, você não precisa criar uma discussão entre um contra o outro. Só se juntam e resolvem a situação junto. Mas o importante é você não ignorar o pequeno, você não ignorar aquelas situações pequenas, já que tudo muda com base naquele pouco que você muda, com aquele pouquinho que você vai mudar na sua vida, mas que tenha constância, vai mudar completamente a sua vida. A vida, ela não muda com promessas grandiosas, ela muda com constância. Você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo, só precisa inclinar ela um pouquinho, porque no fim das contas, a diferença entre crescer e se perder pode ser só um passo a mais, de você só mudar, você ser alguém na vida, de você ser um youtuber. A diferença ela pode estar em um videozinho que você posta e viraliza, mas contanto que você poste, tenha uma frequência, ou seja, você pode simplesmente postar um maior vídeo da sua vida, o melhor vídeo da sua vida e ele não viralizar. Por quê? Foi um vídeo tão bom, melhor thumb, melhor título, melhor vídeo, tudo que eu conseguia e não deu certo.
mas simplesmente não deu, não era pra dar. Contanto que você mantém essa constância. E talvez esse passo que você tem que dar a mais, um pouco a mais, não simplesmente fazer uma maratona inteira de mudanças, mas esse passo que você pode dar a mais, ele talvez, não sei se você parou pra pensar, mas talvez ele possa ser hoje. Hoje você pode mudar uma coisinha da sua rotina, uma coisinha do seu dia a dia, uma coisinha, um sentimento, uma situação, um problema em que você pode mudar hoje. E ele pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Uma coisinha besta, que você acredita que seja besta, uma coisinha que você... uma pessoa, uma vida em que você simplesmente acredita que não vai fazer diferença. Eu vou falar, porque para que eu vou falar isso? Não vai fazer nada diferença na minha vida, mas pode fazer diferença na vida de outra pessoa, ou pode fazer diferença na sua vida. Não é sobre... a gente não é decidir entre tudo ou nada, mas sim entre um pouco mais e um pouco menos. Esse é o peso das escolhas. Mas enfim, é só eu falando groselha mesmo. Se uma pessoa entendeu, eu já tô feliz sobre isso. É um tópico em que eu achei muito legal, que eu acreditei que ficou muito bom em falar sobre isso. Eu queria muito falar sobre isso, sobre o seu passo, sobre você dar passos de cada vez, mas sempre entender que você precisa sempre estar andando, você precisa sempre pensar naquilo que você pode mudar para melhor. Situações bobas, mas que fazem total diferença. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas, por exemplo, o mundo mudar em volta por conta de uma pessoa. Sei lá, eu sou uma pessoa, por exemplo, um exemplo. Eu sou uma pessoa que xinga muito, que humilha as pessoas e tal, mas no meio da roda de amigos aparece uma pessoa que é incrível, que não fala palavrão, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa do bem, que você fala assim, nossa, que incrível aquela pessoa. Simplesmente ela muda você completamente. Você não quer xingar próximo daquela pessoa. E mesmo que você seja uma pessoa que xinga, aquela pessoa vai fazer com que você se contenha em relação a isso. Nossa, não quero xingar na frente daquela pessoa, eu vou me sentir tão mal. Ela vê eu xingando e olhar pra mim com desdém. Acho melhor não. E aquilo vai se acrescentando. Ao ponto de, se por acaso você gostar daquela pessoa, você simplesmente querer mudar. Não por ela, mas por você mesmo. Por você pensar que não é uma situação chata, sabe? Você querer mudar pode vir de outra pessoa. A maioria das coisas na vida, elas podem vir de outras pessoas. De você simplesmente querer trabalhar porque quer manter seus filhos, ou fazer feijão para vender para outras pessoas, sabe? Muitas das coisas das vidas, ela vem de outras pessoas, mas você se manter naquilo, ela sempre é de você. Eu posso chegar no meu amigo e querer atribuir algo bom para a vida dele, falar que ele precisa ir para a igreja, ou precisa parar de beber, parar de fumar, e ele pode pensar em fazer isso e parar realmente de beber ou fumar. E ele pode, ou então outras pessoas podem diminuir o ganho dele, pensando que não, essa sua pequena mudança, essa sua mudança na sua vida, ela só foi por conta de outra pessoa. Mas não, realmente ele me ajudou a parar de beber ou parar de fumar. Mas eu manter aquilo, ela é totalmente minha grandeza, porque só eu sei o que eu passo, só eu sei como eu vivo. Então aquela pessoa, mesmo que não perceba, ela muda completamente a vida das outras pessoas. Como se fosse um sol num campo florido. Todas as flores murchas ou fechadas, só de aparecer o sol, elas se abrem. E não porque o sol falou que eles devem se abrir. E mesmo que ele tenha falado, elas permanecerem assim, foram escolhas dela, pela luz que aquele sol deu pra elas. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. A gente sempre tem algo a conversar. Se vocês tiverem algum tópico ou tema que vocês querem que eu pesquise ou abrange ou fale sobre, que é um tema muito pesado na sua vida, ou um tema que você tá vivendo agora, deixa aí nos comentários que eu vejo. Traga um anime que faça o contexto e que você pense, nossa, é muito eu. É muito eu nesse personagem, sabe? Mas enfim, é sempre algo a conversar, a gente tem sempre algo a se pensar. É sempre algo a se pensar.